Fala campanha, bem-vindo ao podcast Trabalho Marítimo. Eu sou Rony Rocha, ao meu lado está João Silveira e juntos vamos mergulhar em tudo sobre recolocação e crescimento na carreira marítima. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Trabalho Marítimo. Esse é o nosso primeiro episódio e aqui a gente vai conversar sobre muitos assuntos relacionados a esse setor marítimo e aquaviário. A gente vai falar principalmente de como ter um trabalho no setor marítimo, como fazer o seu currículo, como participar de entrevistas, como ser percebido, como ser notado pelos recrutadores, como participar de uma entrevista, o que falar numa entrevista, qual a formação necessária, enfim, são vários assuntos que a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu, que me chamo João Silveira, eu sou especialista em formação e certificações. Quem é o especialista mesmo no mundo marítimo é o Rocha. Então, Rocha, bom dia, cara, bem-vindo. Bom dia, João. É um prazer estar aqui contigo. Nós vamos falar um pouco sobre a área de trabalho marítima, né, que vai ser o nosso foco. Mas Rocha, diga aí, João. eu tenho uma curiosidade enorme que na verdade, eu conheço já muito da tua carreira. Eu acho que a tua carreira nos interessa muito explorar o que são mais de 20 anos que tu tem no setor marítimo. Pode só assim, brevemente, contar um pouquinho do teu percurso até aqui? Vamos lá, João. Eu sou mestre de cabotagem há 23 anos. Eu comecei como marinheiro auxiliar, né, que é assim a base da carreira na Marinha Mercante, indo a moço, marinheiro, contramestre e depois mestre de cabotagem. Já se vão aí 23 anos, agora em 2024. É um trabalho que eu sempre tive muito prazer em desenvolver, assim, uma paixão na minha vida realmente trabalhar no mar. E, Rocha, a tua primeira experiência no setor marítimo foi num barco em Ilha Grande, transportando turistas. Pode me contar um pouco sobre isso? Vou te falar rapidamente sobre isso. Então, eu saí do Rio num barco de 9,20 m, uma traineira. Uhum. Quem não tem conhecimento, é um barco, basicamente um barco de pesca feito de madeira. E segui para Ilha Grande numa sexta-feira de carnaval, chegando Uhum. lá no sábado, e fiquei morando, resumindo um pouco a história, fiquei morando durante 11 meses nessa embarcação, morando, trabalhando, vivendo e convivendo. Mas como assim tu começou? De onde surgiu isso? Assim, vou ter uma embarcação. Quem é que tu? Eu me lembro que tu é da Ilha do Então, Governador. Como é que surgiu essa história de ter um barco? Bateram na tua porta e quer comprar um barco? Foi isso? desde muito novo eu sempre tive fascinação pelo mar, e acredito que aos 10, 11 anos eu pedi o meu primeiro botinho para que eu pudesse andar na costa. A gente frequentava muito a costa de Angra dos Reis e eu pedi o meu primeiro botinho de 2,20 m, que é para eu pudesse ir de uma praia para outra ali pertinho e tal, no começo sem motor, depois com um motorzinho, tobata em cima. E aí foi onde despertou realmente a minha paixão pelo mar. E aí, disso, como é que tu conseguiu comprar essa tua primeira. Como é que tu teve essa tua primeira embarcação? Falou dela, o Nolito. De onde é que surgiu esse barco e como é que tu foi virar transportador? Como é que tu foi trabalhar em Ilha Grande? Como é que surgiu isso? Então, como você mesmo disse, eu morava na Ilha do Governador, né, que já é uma ilha. Então a gente sempre está em contato com a visão da Baía de Guanabara, o que está acontecendo dentro da Baía de Guanabara, né, que tem uma movimentação muito grande de embarcações. Então você por ali já está sempre familiarizado com o que está acontecendo. E na contramão disso eu frequentava a Ilha Grande e via a movimentação de barcos de turismo, e me Uhum. encantei com aquele trabalho, porque era uma coisa. Imagina você trabalhar com pessoas que estão de férias e Aham. você está ali com as pessoas que estão se divertindo de bom humor em lugares lindos, levando Uhum. as pessoas para passear, fazendo parte do lazer delas. É claro que você está trabalhando, mas é uma coisa assim que traz muito prazer.
em fazer. E por circunstâncias, em algum momento eu perdi o emprego, me separei da minha esposa na época e resolvi que eu ia comprar um barco e morar na Ilha Grande para trabalhar no turismo, assim, um surto Entendi. individual. E aí tu chega em Ilha Grande, mas aí tu falou que tu morou no barco, era um barco com estrutura, tu podia morar dentro do barco? O que que tinha nesse barco para te morar? Então, basicamente, uma casaria que deveria ter 6 metros quadrados Uhum. e mais E, nada. Não tinha banheiro, não tinha cozinha e a tua e mais vida nada. Era eu e o casco. e a tua vida marítima começou em Ilha Grande num barco que não tinha, vamos dizer, condições básicas. E quanto tempo tu ficou nesse transporte de turistas? E qual Então, foi o próximo passo depois, assim? Depois de Ilha Grande, o que veio depois, assim? então, foram 11 meses morando na embarcação Uhum. até que eu me estabilizasse, né, e alugasse um local e tal, que foi uma experiência muito interessante, porque você está morando, então você está atracando, fundeando todos os dias, você acordou, você lida com a embarcação, até a hora de dormir você está lidando com a embarcação o tempo todo. Então, assim, foi uma experiência que trouxe muita bagagem para que eu Uhum. pudesse seguir para o próximo passo. Por volta de 2006, 2007, eu comecei a ver que, além do turismo, existiam muitas possibilidades na Marinha Mercante, só que a carteira de marinheiro auxiliar, que é essa carteira inicial, ela não dá direito de ascensão. Uhum. Que é assim, eu acho que isso é um assunto que a gente pode tratar num outro momento. Eu acho que a Marinha deveria abrir uma possibilidade para quem realmente já trabalha no setor, como essas pessoas que trabalham no turismo com a carteira de marinheiro auxiliar e já trabalham há anos, que pudessem ascender a moço de convés, que foi o que eu busquei fazer, que você perguntou sobre o próximo passo. O próximo passo foi buscar o curso de moço de convés. Uhum. Então eu precisei retornar ao Rio de Janeiro para que eu pudesse buscar essa qualificação de moço de convés. Boa parte de quem está nos escutando aqui já tem essa formação e conhece muito bem o que é a formação de moço de convés, mas ela vem mudando muito ao longo dos anos, né? Ela se transforma, a parte de seleção, enfim, a cada ano tem uma novidade, vamos dizer assim. Me conta como é que foi isso na tua época, como é que tu conseguiu fazer essa formação? Qual era o critério? Como é que tu fazia para participar dessa seleção? E quanto tempo demorou? Enfim, me conta mais sobre como era na época que tu fez essa formação. Então, na época que eu formei, era até um pouco mais simples do que é hoje. A gente tinha um curso de 3 meses e não Uhum, tinha estágio. Porém, essa uhum, classificação é feita através de uma prova de português e matemática, uhum. com uma proporção, quando eu fiz a prova, de 6.300 alunos para 30 vagas. Ou, Esse é o grande gargalo de entrada na Marinha Mercante, é porque você tem muito poucas turmas disponibilizadas ao longo do ano, distribuídas em alguns estados, então uhum. realmente assim o acesso é bem complicado. E- Isso é um problema que a gente tem até hoje, né? Esse é um problema que a Sim, gente tem até hoje. sim, Continua sendo muitos interessados para poucas vagas, né? Mas exatamente. todos aqueles que conseguiram passar por essa etapa, né, que é uma grande etapa, né, um grande primeiro passo, mas aí tem, uma vez que tu fez isso, tem a etapa de, ok, eu sou moço de convés, e aí como é que eu vou ter meu trabalho, ou conseguir meu trabalho, como é que eu vou conseguir continuar crescendo na carreira? Isso é um dos assuntos que a gente vai falar muito aqui, né, Rony? Mas é, é, no teu caso, cara, no teu caso, tu fez esse curso 3 meses, não tinha estágio,
Como é que foi na tua época? Tem uma história que você precisa fazer um teste de piscina. Na tua época tinha a mesma? Sim, sim. A prova da piscina é exigida para todos os cursos de formação da Marinha Mercante. Após você fazer a prova de português e matemática, sendo classificado, você vai para a piscina. É Uhum, simples, parece simples, mas acaba sendo um pouco complicado, porque normalmente a prova é feita na água doce, onde a sua flutuabilidade é pior. uhum. Então, você precisa atravessar a piscina nadando 50 metros. Então, se você souber nadar essa parte, é Molezinha, né? super simples. O que dificulta um pouco a prova na piscina são os 15 minutos de flutuação, porque são 15 minutos de flutuação sem você poder bater os braços ou pernas, Hum, e você não pode tocar o pé no fundo da piscina. A entendi. piscina é funda, você não pode afundar e E voltar. submergir novamente. Você tem que passar 15 minutos flutuando, com o companheiro do lado esbarrando em você, com o outro de Hum, trás te empurrando, e hum, todo mundo ali dentro d'água meio que se uhum. tocando, mas sem poder usar os braços e as pernas. Mas E, tem uma e- técnicazinha ou outra que você consegue se e manter ali flutuando sem. eu sei que cada um tem a sua técnica, né? Todo mundo aqui, todo marítimo tem a sua técnica para isso. Sim, Qual com foi a tua? certeza. Qual foi a tua? Cabeça para trás, o peito cheio de ar, sem esvaziar o pulmão. Respiração curta, com o peito sempre cheio de ar. Então, o seu peito está sempre puxando para cima e sua cabeça não afunda, e você fica reto, né? Mas com o peito Uhum, para trás, flutuando em pé. muito bem. Cara, então tu conseguiu, fez a tua prova, beleza. Tinha o teu Nolito lá de Ilha Grande, fez conseguiu se tornar moço de conversa. O que tu fez? Vendeu o barco? Deixou o barco lá? Qual foi a próxima etapa aí na sua carreira? Então, quando eu vim para fazer a prova, eu já estava com o barco e uma lancha. Eu vendi os dois, porque eu realmente precisei retornar ao Rio também para resolver umas questões pessoais e tudo. Uhum, Eu voltei para o Rio e, após terminar o curso, começou a saga do emprego, né? E uhum, aí eu comecei a ver que ser marítimo não adianta ter só a CIR, ser um moço de convés, se você não tiver diversas qualificações para que você possa estar no mercado, como ter um currículo apresentável, como ter um LinkedIn bem feito, como ter um network de qualidade, que é o que vai fazer. Eu costumo dizer que o networking no LinkedIn, as pessoas que você realmente agrega a sua rede, que você tem uma troca com elas, costumam valer até mais do que o seu currículo. sem dúvida. E foi assim que tu conseguiu que o teu trabalho depois, em algum momento, tu chegou na Lancha Vigo Star. Eu tenho aqui anotado tua carreira toda aqui. Tô copiando ela aqui. Foi daí? A Vigo Star foi o teu próximo passo? A Vigo Star foi o próximo passo. A Vigo Star O foi que, o próximo passo. Me conta um pouco dessa experiência. Era numa empresa? O que tu fazia? Na verdade, vamos lá. Eu tenho interesse em saber como é que tu conseguiu esse primeiro emprego. Foi contato? Era LinkedIn já na época? Como é que tu conseguiu? Isso foi em 2007, né? Quando chegou lá. Sim, sim, foi em 2007. Então, agora eu vou. Se eu te disser exatamente que foi pelo LinkedIn ou que foi por alguma outra rede, eu posso estar até pecando por data, porque para mim Uhum, a parte cronológica. Mas eu lembro que eu busquei os contatos uhum, e fui tentando com todo mundo, desde o estagiário do RH até o dono da empresa, uhum. até ter o primeiro feedback positivo. Enquanto eu não tive o primeiro feedback positivo, eu não parei. Até que eu entrei em contato com o dono dessa empresa, um senhor Hum, português, seu Antônio. Tenho muita olha só. gratidão a ele. Trabalhei E, alguns anos na empresa dele, e para mim foi uma pessoa ímpar. uhum. E fiz a entrevista e ele falou assim: "Ô, rapaz, tu já pilotaste lancha de dois motores?" Eu falei: E "Não, aí? seu Antônio, mas se o senhor me der uma hora dentro da lancha, ao final de Eu? uma hora eu estou manobrando ela. Uhum. Então venha para E aí? cá." E foi E assim. foi. E assim que tu começou. Bom,
o teu sotaque de português, embora tu seja descendente de português, não é muito bom, mas a história é maravilhosa, né, Péssimo. cara? Mas a história com o seu Antônio é maravilhosa. E aí, lá, tu ficou durante 5 anos. Qual foi o teu primeiro cargo? Começou a pilotar a lancha de 2 motores, foi isso? Sim, eu já entrei trabalhando como mestre da lancha, trabalhando no T-Big, no Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara. Na verdade, o TABG, T-Big é em Angra, confundi os Uhum, terminais. uhum, Trabalhando no TABG, Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara, que compreende hoje em 3 ilhas, na época 4 ilhas, na época eram 2, hoje ele compreende 4 ilhas e 3 piers de abastecimento de navios. uhum. Tá? E aí, Fica perto da Ilha do Governador, compreende a Ilha d'Água, Ilha Redonda e Ilha Comprida. Minha primeira posição foi fazendo o transporte dos funcionários da Petrobras dentro das lanchas para essas ilhas e para os terminais de abastecimento de navio. entendi. E esse foi o todo o período que tu ficou lá, foi isso que tu fazia, essa era a tua principal missão. Não, durante 2 anos eu trabalhei no TABG e ele também trabalhava com a praticagem, que quem é marítimo já sabe, os práticos são quem entram e saem com os navios de dentro dos Uhum, portos. Ele uhum, trabalhava na praticagem e em dado momento ele precisou de alguém que fosse adestrar na praticagem, porque é um outro tipo de serviço que você encosta no navio em movimento, para o prático passar da lancha para o navio e do navio para a lancha, então é um serviço mais delicado. Ele achou que eu uhum. já estava apto, depois de 2 anos, para fazer esse serviço, aí eu saí do terminal e fui trabalhar na praticagem. Que maravilha. E esse foi o teu período lá. Eu acho que foi nessa época aí que a gente se conheceu, porque eu me lembro de ter te conhecido por volta do ano de 2010 ou algo do tipo. E eu me lembro muito que tu me contava sobre esse trabalho relacionado ao transporte, como tu diz, a praticagem, né? E foi quando eu aprendi um pouco sobre esse mundo, né? Bom, depois disso, tem um trabalho como marinheiro de convés. Depois de 5 anos, Sim. passou a um outro estágio, né? Só antes de passar desse estágio, durante esses 5 anos que trabalhou nessa empresa, né, com a lancha Vigo Star, precisou fazer formações durante esse período ou foi bastante na prática mesmo? Então, basicamente prática de trabalho full time, porque aí era um trabalho que, como é dentro da Baía de Guanabara, ele não exige, em lancha, ele não exige outros cursos, outras qualificações. E aí, Uhum, após você ter 1 ano de embarque, 2 anos de embarque efetivo, na época, hoje é 1 ano, na época eram 2, eu fui a marinheiro de convés, né, que é o MNC. uhum. E aí é a hora de você começar a buscar alguma coisa que você possa ter um plano de carreira, porque trabalhando nas lanchas, o que você pode fazer? Você pode ser o marinheiro da lancha ou o mestre da lancha, e ali encerra. Então, após ir a Uhum, marinheiro, você tem que buscar sempre alguma uhum. empresa, algum trabalho que você possa ter um plano de carreira. Mas, cara, tu tem assim, eu diria dezenas de certificações. Como eu te disse, eu tô aqui olhando teu currículo para fazer isso. Em que momento tu começou a fazer essas certificações? Foi quando tu estava justamente trabalhando nessas lanchas ou foi aí nesse próximo passo quando tu passou marinheiro de convés? Foi aí que tu deu aquele start que começou a procurar essas certificações? Então, mesmo sem precisar de curso nas lanchas, eu, como moço de convés, já comecei a me qualificar. Por quê? Porque você começa a perceber que a Marinha Mercante, se você quiser ascender, você pode ter uma carreira excelente, com salários excelentes, só que você Uhum, precisa estudar. Então, nessa época, como moço de convés, eu já iniciei fazendo os cursos BPQ e BGL, que, para mim, para quem está iniciando na carreira, são 2 pontos fundamentais, porque o trabalho em navio, por ser um trabalho com escalas mais longas, é um trabalho que acaba sendo menos concorrido, porque quem Me está relembra iniciando rapidamente o que são essas duas formações? é BPQ, especial básico de navio tanque petroleiro e químico.
Uhum. que é para você poder trabalhar em navios tanques de petróleo e produtos Uhum. químicos. E o EBGL, especial básico de navio tanque para gás liquefeito, que é para você Certo. poder trabalhar em navios tanques de gás liquefeito. Aí também fiz NR33 e NR35, que é espaço confinado e trabalho em altura, que são duas bases que todas as empresas vão te pedir. Uhum. Desde moço de convés, se você estiver trabalhando numa embarcação maior, você precisa trocar uma lâmpada num mastro, você precisa fazer Sim. um acesso no tijupá da embarcação. Então, qualquer trabalho que seja 2 metros acima do solo, você vai precisar ter NR35. Aí fiz NR33, 35, EBPQ, BGL, sempre aprimorando o inglês, que é base na carreira Uhum. marítima. Se você Precisa, for né? zero de inglês e ficar fazendo como muitos marítimos falam no Brasil, eu estou no Brasil, é ele que tem que falar português. Não, inglês é a linguagem universal a bordo, e você vai Uhum. lidar com estrangeiros que estão nos navios, e você vai lidar com estrangeiros que estão embarcando e desembarcando. Então, o inglês é É. ponto-chave também para que você possa seguir na carreira. E aí, bom, aí você mudou, saiu da lancha e foi ser marinheiro de convés durante mais de 2 anos. Eram rebocadores, é isso? Eram num rebocador? Isso, rebocadores portuários, um trabalho fascinante, que é você fazer a manobra dos navios de atracação com os Uhum. rebocadores, né? Porque eles precisam de rebocadores para poder atracar no cais. Uhum. Então, foram 2 anos trabalhando na Wilson Sons, como marinheiro, também foi um trabalho excelente, que me trouxe muita bagagem. Os rebocadores são embarcações azimutais com uma tecnologia avançada, como se você estivesse trabalhando num videogame. Eles Uhum. andam de lado, Hum. andam de frente. A manobra dos navios é realmente uma coisa interessante. E durante o tempo que eu tive na Wilson como marinheiro, já olhando a ascensão a mestre de cabotagem, eu comecei a fazer os cursos de qualificação, que não são poucos, como você estava falando. Foi nesse período que começou realmente a corrida pela qualificação. Assim, se eu for citar certificados, eu acho que fica até uma coisa Ah, é. um Não, pouco isso. chata, mas são Ah, vai ser, mais de porque são. 20 Há muito mais. mais Eu de já olhei 20 que eles. certificados hoje que vão fazendo o seu degrau a degrau ali para que você consiga ascender, né? Quando eu trabalhava na Wilson, nos rebocadores, qual era a tua função específica? Eu era marinheiro de convés. O marinheiro de convés, ele faz o tratamento e pintura da embarcação, Uhum. toda a parte de tratamento e pintura da embarcação, ele faz a conservação da embarcação, ele faz a amarração, o fundeio, ele faz todo o apoio do convés na embarcação. Porque o que eu acho muito legal é que, e por isso que eu quis, né, aceitei esse teu convite para a gente fazer esse nosso podcast, porque tu tem uma experiência muito rica em diversos níveis, em diversos setores no mundo marítimo, né? E tu acabou de nos falar isso. Bom, e aí tu passa dessa fase, logo depois, rapidamente, 2 anos, quase um pouco menos de 3 anos depois, tu passa mestre de cabotagem como comandante na lancha Pilots 11. Conta aí para nós, como é que foi isso, cara? Então, eu fui para Pilot para poder ser mestre de cabotagem. O meu emprego anterior, a escala não permitia que eu fizesse o curso. Uhum. Então eu saí, fui para Pilot para poder terminar a qualificação de mestre de cabotagem. Você vê que acho que foi uma passagem de 1 ou 2 anos na Pilot para depois seguir para a LH. O Uhum. trabalho na Pilot era basicamente também o trabalho de praticagem, só que em lanchas maiores, dentro da Baía Uhum. de Guanabara também, fazendo algumas viagens para o Porto de Santos, fazendo algumas viagens para o Porto Açu, que estava iniciando. E tu E fazia é isso. especificamente o que nessa? Tu estava se formando e fazendo o que especificamente? Eu estava trabalhando como mestre de lancha, como eu trabalhava na Transvigo, mas foi o período que eu precisei para fazer o curso de mestre de cabotagem, que na época era em módulos. Eram Uhum. 7 módulos e depois você fazia
um mês de curso, não, 15 dias de curso presencial para ir a mestre de Entendi. cabotagem. Perfeito. E logo depois disso, então, tu conseguiu o teu primeiro trabalho como mestre de cabotagem comandante. Foi isso? Exatamente. E foi aonde? Qual era? Esse foi o do Low Car? Não, eu comecei como imediato na Locar, trabalhando em Uhum. LH, Uhum. fazendo SOS na Bacia de Santos. O que era o SOS, né? SOS era as plataformas é uma embarcação pequena que precisa levar encomendas que tem Uhum. pressa de uma plataforma para outra, e você também fazia resgate de boias que são, na verdade eu fiz 2 serviços e eu estou confundindo os 2 serviços. O primeiro serviço foi SOS, que era levando pequenas encomendas, aí trabalhando como imediato. E depois eu Uhum. comecei como comandante, fazendo o resgate de boia de lançamento de dutos. A embarcação vinha fazendo o lançamento dos dutos, cortava a boia flutuava e a gente fazia o resgate dessa boia para a embarcação, para devolver Uhum. para a embarcação que estava fazendo o lançamento. Entendi. E isso foi um período para depois você passar a trabalhar num navio tanque, foi isso? A próxima experiência foi essa, trabalhar no navio tanque. E a gente está Sim, quase chegando no final, não ainda no final, mas quase no final. O que foi esse navio tanque aí? Me conta. então, a experiência em navio tanque era um serviço de bunker. Quem é marítimo já está familiarizado com a palavra. O bunker nada mais é do que um posto de gasolina flutuante que fica abastecendo os navios que entram na Bahia, ou só para abastecer, ou para fazer Uhum. algum serviço de reparo, ou para entregar, ou para fazer uma troca de turma. E nesse meio tempo a gente faz o abastecimento do navio com Uhum. um MF 380, com diesel. Na Uhum. época também trabalhava com. Desculpa, João. Desculpa. Tem problema. Desculpa aí, pessoal. E era basicamente isso, o serviço de abastecimento de navios. Aí, para esse, lembra lá atrás do EBPQ e EBGL? Se eu não tivesse o EBPQ e EBGL, eu Nesse não não tem. poderia embarcar Uhum. nesse tipo de embarcação. Só que quando eu Entendi. cheguei lá, eu já tinha basicamente todas as certificações que eu tenho hoje, né? Uhum. Então foram, acho que, 2 anos como comandante do bunker. Trabalhei no Porto do Rio de Janeiro, trabalhei no Porto de Salvador e tive a experiência de trabalhar em Belém, trabalhar em Rio, que é Uhum. uma experiência completamente diferente que trabalhar no mar. Você tem aí uma diferença de maré de 4 metros, uma corrente de maré que faz com a embarcação o que ela quiser. Então, assim, foi uma experiência fascinante também conseguir trabalhar em rios, não só no mar, assim. Eu Isso nunca lá em imaginei que Belém. pudesse ter ondas dentro de um rio, sem ser Aham. a pororoca que o pessoal surfa, Aham. né? Você Aham. está num rio e você está Uhum. balançando com a embarcação porque o rio está com ondas. Então, assim, para mim foi uma experiência muito gratificante que me trouxe muita bagagem também ter trabalhado por lá. E bom, e aí a gente chega onde eu queria chegar, que é o grande ponto desse nosso podcast, é decidiu um dia criar uma consultoria para o pessoal marítimo. Criar uma consultoria para que o pessoal conseguisse se recolocar, conseguir seu trabalho nesse setor marítimo. Tu pode me contar da onde surgiu essa ideia? Qual foi assim a faísca inicial para isso? Então, de 2014, em torno de 2014, a gente estava com o mercado decrescente no Brasil e eu comecei a ver a dificuldade que alguns marítimos tinham em por onde começar, não só o pessoal que estava iniciando na carreira e não tinha contato com as empresas marítimas, como o pessoal que já estava na carreira e não tinha acompanhado muito a evolução da tecnologia, porque antigamente você ia na porta da empresa e deixava o seu currículo. Na área Sim. marítima, você não vai conseguir deixar o seu currículo hoje ou há 5 anos Hum. atrás, você já não conseguiria deixar o seu currículo na porta de uma empresa. Eles não receberiam o seu currículo. Então, se você não tiver
integrado no digital, se você não tiver uma rede de um networking, eu comecei a perceber essa dificuldade. Se você não tiver isso hoje na área marítima, você sai e fica perdido. Então, de 2014, no meio de 2014, eu comecei a perceber isso e comecei a montar o espelho do que seria a consultoria, em que eu poderia agregar o conhecimento que eu tinha adquirido naquele período para que a pessoa pudesse ter uma facilidade na hora que ela tivesse desempregada e quisesse arrumar um emprego, ou como marítimo, a gente está sempre buscando a melhoria, a hora que ele tivesse empregado e quisesse um emprego melhor. O que ele Entendi. poderia fazer para, mesmo estando empregado, ele estar sempre em busca de uma melhoria na carreira dele? Não só Entendi. de recolocação, como de certificação, como Entendi. de networking, como ele usar as redes, como ele ser mais visto, como ele pode ter uma visibilidade maior no mercado. E de 2014 para cá eu vim engatinhando e montando. De lá para cá, graças a Deus, já são 10 anos, então a gente vem Pô, evoluindo muito junto com o mercado e foi percebendo essa necessidade, João, que eu comecei a montar aí o protótipo do que é a consultoria hoje. é. Bom, eu acho que tu tá sendo modesto, né, Rocha? Porque nesses 10 anos tu saiu de um protótipo lá no começo para uma marca muito bem estabelecida. Basta a pessoa, o marítimo, procurar em qualquer rede, seja LinkedIn, Facebook, vai ver todos os feedbacks que você tem de todas as pessoas que tu já colocou embarcadas e que tu já fez cresceram na carreira graças a essa tua consultoria. Então, acho que tu tem uma série de experiências que vale a pena compartilhar com esse mundo marítimo, com as pessoas do mundo marítimo. Então, tem uma série de assuntos que a gente vai explorar, eu não quero gastar eles todos aqui, senão a gente ia falar mais 2 horas, mas se tu tivesse, assim, que dar um conselho, assim, um primeiro passo, vamos imaginar aqui que tem alguém, um marítimo, que ele está querendo se recolocar agora no mercado. Eu sei que tu teria dizer, não, João, tem muitos conselhos, tem esse, e eu já sei, eu já conheço alguns dos conselhos que tu vai nos dar, mas se tivesse um primeiro passo que tu tivesse que dizer para aquele profissional que ele, bom, ou ele está querendo o seu primeiro, ele fez, né, a formação e está querendo o seu primeiro emprego, ou ele está querendo se recolocar porque ele, né, não, nesse momento não estava colocado. Qual seria o primeiro passo para ele fazer isso? Seria o currículo, seria o LinkedIn, seria fazer uma formação em inglês? Não sei. O passo 1 qual seria? Só vale uma, hein? Eu sei que tem muitos, mas só vale um. O primeiro. Então, eu estou aqui parado pensando porque só vale um. Olhe para o seu LinkedIn com os olhos do recrutador e veja se ele consegue ver quem você é. Muito bem. Já serve, então. Por que eu te perguntei isso, cara? Porque, então, vamos falar no nosso próximo episódio sobre currículo. Como fazer o seu currículo. Porque eu acho que o currículo é que dá a base do LinkedIn. O currículo, Sim, sem você ter feito o seu currículo, sem ele estar estruturado, você não consegue colocar no LinkedIn. Então, sim. concorda comigo que no próximo passo a gente vai falar sobre currículo, como montar o seu currículo, quais aspectos que são importantes, especificamente no setor marítimo, como colocar isso, como deixar isso aqui numa boa forma, para que então a gente possa fazer um bom LinkedIn e atrair a atenção dos recrutadores. Tu topa que a gente fale sobre esse papo no nosso próximo episódio? Vamos sim, João. No próximo episódio, então, a gente vai estar mostrando aí para o pessoal, para os campanhas, como eu costumo falar nos meus vídeos, como eles vão preparar o currículo dele para que o recrutador possa olhar em 6 segundos e 6. aprovar ou reprovar o currículo dele. Muito bem, muito bem. Bom, a gente fecha o nosso papo com isso. Foi um prazer, Rocha. Gostei muito dessa experiência. Acho que vai ter muito, muito assunto para a gente conversar. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado aí. Prazer foi meu, João. Obrigado por me tirar da zona de conforto e me trazer para uma área que realmente, para mim, é bastante difícil,
mas a gente vai trazer um pouco aí do que é o trabalho marítimo para o pessoal. Grande abraço e até o próximo, João. Até mais.